que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer que nós estamos no ar mais uma vez, falando pela 96.9 FM. Graças a Deus, porque muitas pessoas têm alcançado, têm ouvido ponto de encontro, né? Domingo, o que nós temos para apresentar domingo, né? Uma vez nós estávamos comemorando um aniversário, aí alguém falou assim, amanhã é escola dominical. Eu falei, não é escola dominical, amanhã é escolha dominical. Porque cada um escolhe uma coisa. Uns querem ir para a praia, outros querem ir para o parque, outros querem ir para o circo, outros querem ir, entende? E às vezes para a escola dominical vai pouca gente. Porque a gente ouve falar aí que o rendimento escolar está muito baixo, né? Os adolescentes estão com nota abaixo de 4. As crianças também com nota abaixo de 4. E eu pergunto, e se for fazer uma pesquisa na escola dominical, como é que estão os alunos? Será que estão apresentando um bom rendimento escolar? Qual seria a média? Na verdade, qual seria realmente, não é, a expectativa de aprendizagem? Então, graças a Deus que nós estamos no ar falando mais uma vez. É alegre porque hoje são 9 de setembro, né? 9 de setembro. Interessante porque sexta-feira foi 7 de setembro. Praticamente eu só ouvi falar que foi 7 de setembro. 7 de setembro. O que é 7 de setembro? Ah, feriado. Feriado. 7 de setembro, feriado. Ah, teve desfile lá em Brasília. Não é verdade? 30 mil pessoas apareceram no desfile. De que? 7 de setembro. O que foi 7 de setembro? Ah, foi feriado. Onde é que você passou o feriado de 7 de setembro? Ah, eu passei na praia. Aí se perguntar assim, o que quer dizer 7 de setembro no Brasil? Não é? Aí as pessoas se embaralham todas, não sabem dizer o que foi. Mas na verdade, 7 de setembro foi o dia da independência, né? Ali em São Paulo, né? Às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente Dom Pedro, né? Ele falou assim, olha, independência ou morte. E na verdade o Brasil era muito dependente de Portugal. Hoje depende de todo mundo, né? E primeiro era de Portugal. Mas o príncipe falou, independência ou morte. Acontece que para o Brasil ficar independente de Portugal, né, ele tinha que pagar uma dívida de Portugal à Inglaterra. E eu não sei qual foi o valor, mas isso era uma dívida altíssima. E o Brasil pagou, sabe com o quê? Com ouro. O que os ingleses levaram de ouro do Brasil para pagar a dívida, né, de Portugal com a Inglaterra, olha só, o ouro preto, né? O ouro preto virou ouro preto mesmo. Entende? Eu nunca vi ouro preto não, mas virou ouro preto, quer dizer, acabou com o ouro do Brasil. E eu pergunto, né, quantos mártires nós temos da independência, né? E eu só ouvi falar de um chamado Tiradentes, né? José da Silva Xavier, né? Tiradentes. E sabe como é que morreu? Não foi esfaqueado, não. O Tiradentes morreu enforcado, olha que coisa tremenda. Isso por querer a independência do Brasil. Não é verdade? Não é possível mais isso. Um país grande, um país rico, um país maravilhoso, como é o Brasil, com a costa. Né? Qual é o país no mundo que tem essa costa como tem o Brasil, né? de norte a sul? Qual é o país que tem esse mar tranquilo como nós temos? Há poucos dias nós estamos vendo lá no Japão, não é?
aqueles tufões que passam lá, gente carregando tudo, né? Aqueles navios de não sei quantas mil toneladas, e julgando contra as pontes, né? Aqueles edifícios ruindo, as pessoas morrendo, tufão, vento. A gente não vê falar de ventania. Ventania que no Brasil é só caboclo, né? Porque tem um caboclo chamado caboclo ventania. Sabia não, Betinho? Tem caboclo ventania. Ai, meu pai. Então, nós temos brasileiras, nós temos que louvar muito a Deus pelo nosso país, né? Eu não quero um país diferente, não, né? Tem uma propaganda da Globo que fala, que país você gostaria para o futuro? Eu quero esse país que está aí, ó, não é? Esse país é maravilhoso, com as suas florestas, seus rios, suas fontes, suas cidades, seus monumentos, né? Quantas coisas, quer dizer, monumento estou falando, menos o Museu Nacional, né? O Brasil é cheio de monumentos, menos o Museu Nacional pegou fogo, não é verdade? E parece que alguém perguntou a alguém, e por que aconteceu isso? Pegou fogo, mais nada, pegou fogo. O Brasil é assim, qualquer coisa, pegou fogo. Agora, é triste, né? É lamentável. Um histórico, né, de 200 anos, né? Desaparecer assim, como que por encanto, né? Mas alguém falou assim, não, mas os peixinhos não morreram, não. Os peixinhos não morreram, não. Realmente, os peixinhos não morreram, não. Mas também, né? Estavam na água, né? Estavam protegidos, não é verdade? Agora, quem estava no prédio mesmo, esse aí, infelizmente, não se deu mal. Pois é, dia 9 de setembro, 2 dias depois da independência do Brasil, graças a Deus que agora, acho que mesmo com todo o pagamento em ouro que o Brasil teve que fazer à Inglaterra, pena que eu não me lembro assim da quantidade que o Brasil pagou para ficar livre de Portugal, hein? Olha só. E agora, tem uma coisa mais difícil o Brasil ficar livre agora, sabia? É da corrupção. Essa daí eu não sei quanto de ouro o Brasil vai ter que gastar, né, para ficar livre da corrupção e dos corruptos, né? Porque, na verdade, eu não sei mais. E, primeiro, né, parece que quando você falava num político, você falava em homens sérios. Você falava em homens sérios, né? Aqui em Itaperuna nós tivemos, por exemplo, né, Francisco de Sá Tinoco, né? Foi senador da República. Ainda tem um prédio aqui humilde, né? O prédio do senador é um prédio humilde. Então, de primeiro, né? José Isídio, também deputado. Esse ficou rico, na verdade. Mas era um médico ortopedista ali no hospital, na verdade. E teve outros também aqui em Itaperuna. E hoje nós temos o nosso Jair também, que é deputado, na verdade. E eu estudei no Colégio Bittencourt, do pai dele, na verdade. Então, os tempos realmente são muito difíceis. Mas eu louvo a Deus, né, pela sua vida, pelos seus propósitos. E eu fico pensando assim, né, como Deus tem poupado o Brasil. Como Deus tem poupado os brasileiros. Não é? Como é difícil você encontrar um gestor, um homem público capaz, competente. Não é verdade? Às vezes, os discursos são todos cópia um dos outros. Não é? Quer dizer, quem é que não sabe? O Brasil está precisando de educação, o Brasil está precisando de saúde. É a mesma coisa de sempre. Mas é pessoa sem conteúdo, sem passado, sem história. Isso é que é mais triste. Bom dia, Celso. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. É mais uma satisfação nessa manhã de domingo estarmos com os nossos ouvintes e ouvindo aí esse prefácio, como sempre, brilhante com o doutor Hernani. E você pode participar também das nossas redes sociais. Pode falar aqui, doutor? Pode, né? Pode, claro. 22 991 049131 é o nosso WhatsApp. E também no YouTube você acessa lá Rádio Escola Bíblica Dominical, Ponto de Encontro. Você vai ter muitas matérias interessantes, além também do Facebook. Mas então é isso, doutor. Muito bom. Celso, eu estou dando um bom dia para os meus amigos, esperando que você
chegasse para receber também o nosso bom dia. Houve um pequeno contratempo. Porque normalmente quem chega um pouco atrasado aqui sou eu. O Celso não é de chegar atrasado. Hoje houve um contratempo, a escola dominical se estendeu um pouquinho mais. Não, isso não é contratempo. Houve uma bênção. E aí? Eu estava falando da escola dominical, Celso, Sim. que numa ocasião alguém falava assim numa festinha, amanhã é escola dominical. Eu falei, não é escola dominical, amanhã é escolha dominical. Escolha? Não é escola não, é escolha dominical. Por quê, doutor? Porque no domingo cada um escolhe uma coisa. E o que menos a pessoa escolhe é ir à escola dominical. Bem lembrado. E tem alguns que até trocaram um dia, né? Eu conheço algumas igrejas que fazem a escola no sábado. Escola sabática. É sabática. Não é verdade? Quer dizer, então estão mudando tudo. Os tempos realmente estão mudando, doutor. Então, amigos, o nosso abraço bem apertado, caloroso mesmo, você que é aqui da pedra, né, da sede da cidade, do centro da cidade, né? Você sabe que eu ainda fico pensando assim, a gente eu venho lá da Boa Fortuna, mas que dificuldade para você passar por caminhões, carretas, olha, de toneladas e toneladas, 4, 5, 6, 10. Eu fico pensando assim, não é? Itaperuna já tem mais de 120 anos e não tem uma estrada vicinal por onde esses caminhões passam. Então a gente fica vendo, eu fico triste, assim, eu sendo itaperunense, fico triste vendo essa BR nossa aqui, né? Toda esburacada, toda arrebentada, e não tem outra maneira de ser, né? Há pouco dia mesmo consertaram aí na General Osório, não é? Alguma coisa que eles fizeram, não sei bem, consertaram, né? Aí pararam o trânsito, eu tive que passar lá pela Vinhosa. Eu nunca vi, eu morando na Boa Fortuna, ali na ponte ali do... Ah não, ali foi um acidente que houve. É isso. Pois é, mas por causa do acidente também, né, parou-se, eu tive que passar lá pela Vinhosa, pelo acidente bobo. Quer dizer, uma cidade despreparada. Agora, há quantos anos nós temos administradores? Então era para a gente ter uma estrada vicinal, para que essas carretas, que não param aqui, não fazem nada, passam só passagem mesmo, não é verdade? Para a gente ter as estradas mais apropriadas para carro, porque de carro eu fico pensando, você paga IPVA, paga tantas coisas, não é? E eu fico pensando, como é que esses carros resistem a tantos baques, né? A tantos buracos, não sei como é que resistem. Eu, sinceramente, está faltando realmente o gestor público. Eu estou falando, não é... A pessoa tem que ter conteúdo, não basta ter aparência. Eu sou isso, eu sou aquilo. Um chega e fala, eu sou juiz, então eu entendo de julgamento. Outro fala, eu sou advogado, eu entendo defender o povo. Ou eu sou médico, eu entendo de sobre. Isso não interessa. Você precisa ser gestor público, administrador público. Não é disso que o povo está precisando, não é verdade? E, felizmente, né, o povo brasileiro é um povo muito pacífico, né? Se fosse em outro lugar aí, como França, como Inglaterra, esse povo já teria ido à rua, teria, vamos dizer, quebrado tudo mesmo, teria... Assim, não, você não merece, não, em fim de conversa mesmo, né? Mas, um bom dia para você, querido rádio ouvinte, você merece um bom dia, não é verdade? E Deus tem dado a gente tantos bons dias mesmo, né? Eu já estou vendo, olhando para o nosso rio Muriaé ali, né? Ele já está bem sequinho, né? De quem depende o rio Muriaé? Eu só sei o seguinte, que quando eu era jovem, atrás do colégio 10 de maio, não havia avenida. Não havia avenida, não. Ali era uma rampazinha, aí você pescava naquele rio lá. Depois fizeram a avenida Beira Rio, depois avançaram mais, e você não vê mais rio. Agora tem um riachozinho ali, assim, né? Quer dizer, tudo isso é deplorável, né? E as pessoas estão vendo. A ponte, né? A ponte que foi começada em 2014, lá no frigorífico, né? Cadê essa ponte, gente? Por que essa ponte não sai? Será que é falta de dinheiro? Né? Ou falta realmente de critério, né? A Bíblia fala para nós sermos criteriosos. Tanto dinheiro jogado fora, né?
tanto dinheiro sendo desperdiçado nesse programa da Globo aí, o que você espera? Você vê, né, quantas escolas, quantos hospitais, quantas pontes, quantas estradas abandonadas. Eles começam para dizer assim, eu fiz, eu vou fazer, e não faz nada. Quer dizer, está faltando seriedade para o nosso povo, não é assim, Celso? É verdade, doutor. E o momento é esse, né? O momento oportuno, se é que se pode mudar alguma coisa, está nas mãos do cidadão, né, doutor Hernani? Verdade. E, doutor Hernani, a gente tem hoje, na nossa pesquisa, um assunto que não sai do cotidiano, do noticiário, não só da mídia nacional, mas mundial. E a gente vai falar mais uma vez. Pensa num tema aí, doutor? Pensa num tema. A violência, mas da violência agora a gente vai falar no âmbito da segurança. Enfim, nós tivemos aí, nessa semana, não tem como fugir do assunto, um candidato à presidência da República que sofreu um atentado, né? E a pergunta, então, do programa Ponto de Encontro é esta. O que se pode fazer, qual a solução para essa questão da segurança? Você acha que tem solução à segurança? Para a segurança, ou seja, a segurança dos cidadãos, o ir e vir, né? Como qualquer cidadão deveria ser assim, né? Um direito inalienável, né, doutor? É verdade. Então a gente aproveitou esse momento e fomos ouvir nossos internautas. Então vai fazer parte da nossa pesquisa da semana em curso a pergunta sobre segurança. E olha, já tivemos 2 guerras mundiais. E é aquela coisa, né, doutor? A violência começa dentro do lar, né? Com Vai se certeza. estendendo. Aí a gente quis ouvir alguns internautas e eles nos responderam acerca da segurança. Se tem realmente solução para a segurança. A gente vai ouvir algum dos nossos internautas. Bom dia, estamos com o pastor Jorge Mendonça, do Rio de Janeiro, e ele vai participar da pesquisa do nosso programa Ponto de Encontro. A solução para a questão de segurança, nós já vimos que o mundo inteiro, as pessoas não têm liberdade de ir e vir. Não? 2 guerras mundiais, assalto nas ruas, temos também sequestros, tanto tipo de violência, como também os atentados, né, terroristas que temos escutado no mundo inteiro. A solução para a segurança, a solução, se os deputados federais quiserem dar a solução, só depende deles mudar essas leis. Então depende do governo. Não, Congresso Nacional, os deputados federais. Muito obrigado pela participação do pastor. E o programa vai lá domingo de 11 a meio-dia e 15 na rádio da Pedro 96,9 FM. Você pode participar conosco. Vai aonde falar conosco? Domingo? Não sei se eu vou estar aqui. Um abraço. Não sei se eu vou estar aqui, devo voltar por aí, não sei se eu vou estar aqui. De qualquer maneira, um abraço. Outro abraço também. Deus abençoe. Ouvimos a palavra de um ministro, né, acerca da segurança. Ele está dizendo que depende daqueles que legislam, né, fazem as leis mais severas. Vamos ouvir mais um dos nossos participantes aqui. Maria Helena, dos Santos de Lúcia. Religião. Assembleia de Deus, espera. Ah, sim. É da Igreja Macerena. Com relação à segurança, muito se fala, né, todos os dias temos falado sobre a violência, né, o ir e vir das pessoas, liberdade de andar, as pessoas estão assustadas, até devido à pergunta. A senhora acha que tem solução para a segurança das pessoas? Olha, eu acho que não, porque cada vez vai ficar mais pior, porque está se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Lá em Apocalipse fala que no final dos tempos haveria, né, essas coisas que estão acontecendo, né? Lá em Apocalipse 6 fala dos cavaleiros que estão vindo, né? Que são os governos. E a gente nota que cada governo que está vindo tem um símbolo diferente, né? E, então, está acontecendo. Basta a gente ler a Bíblia e estudar a Bíblia, a gente saber que está acontecendo no mundo, que está acontecendo muita coisa boa e muita coisa ruim. Se você for fiel até a morte, o Senhor te guardará nessa luta que está no mundo. Amém? Muito obrigado. O programa vai lá domingo de 11 a meio-dia e 15 na rádio pelo 96,9 FM. Obrigado. Obrigado. Tchau. Olha, nós ouvimos nossa irmã Maria Helena. Obrigado, Luiz. O nosso retorno agora está muito bom. A respeito da questão da segurança. E ela citou aqui alguma coisa que o Dr. Hernani fala sistematicamente, tem a ver também com o Apocalipse, os cavaleiros. O Dr. Hernani depois vai falar sobre isso. A nossa irmã Maria Helena está bem antenada. Bom, a gente vai daqui a pouco encerrar a participação dos nossos
internautas nessa pesquisa da semana. E olha, não é de hoje que homens e eminências, governantes, como o próprio presidente dos Estados Unidos, há 50 anos atrás, foi assassinado em pleno mandato. Então a violência realmente é uma coisa que é assustadora e não tem limite, não é? E vamos ouvir mais um dos nossos internautas acerca da pesquisa. Jefferson mora onde? Na Seara. Você está perguntando mesmo? Sou. Está perguntando. Com relação à segurança, você acha que há solução para as pessoas terem condição de ir e vir livremente? Qual a sua opinião? Sim, com certeza. Tem a solução. O que é preciso fazer então para que as pessoas possam andar seguras nas ruas? Principalmente está perguntando de todos os lugares do mundo, já que a violência é uma questão mundial. Melhorar o policiamento, melhorar tudo. Olha, obrigado pela sua participação. O programa vai lá domingo de 11 a meio-dia 15 na Rádio Itaperuna 96,9 FM. Um abraço a você e a sua família. Obrigado, abraço. O Jefferson de Porciúncula, também morador agora em Itaperuna, externou também a sua opinião. E doutor, é importante nós ouvimos uma liderança religiosa, um evangélico, um pastor, ouvir também alguém da segurança. Vamos ouvir? Um policial falando a respeito, que é interessante, uma pessoa que é do meio falar a respeito da segurança. A segurança ainda é uma alternativa viável para a civilização? Vale a pena contar com a segurança? Vamos ver o que um policial, que é alguém que responde pelo setor de segurança, pôde opinar acerca do assunto. Só um instantinho, programa ao vivo é isso aqui mesmo, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Seu nome? Só um instantinho, a gente está vendo aqui sobre a pesquisa da semana. Você pode entrar lá e dar a sua opinião acerca da questão da segurança. Vamos ouvir o nosso militar acerca da enquete da semana. Eu quero falar a respeito de segurança. Tivemos um atentado aí contra um candidato à presidência da República. Isso mostra que a violência está tomando índices assim, descomunais. E o que pode fazer a segurança para que as pessoas tenham a liberdade de viver? Você acha que a segurança ainda é um fator primordial para que o mundo tenha paz? Ah, com certeza. Segurança aí é algo essencial. E para isso que aconteça de forma mais eficaz, diria que nós precisamos de leis mais rígidas, que o cidadão infrator ele possa temer cometer algum delito, porque ele sabe que vai ter uma pena correspondente que será à altura daquilo que ele fez. Ou seja, ele vai inibir nada que seja fora do... Nada como seja fora do certo, assim, nada de tortura, nada disso, mas algo que seja rígido, de forma que possa inibir essa conduta criminosa dele. Olha, muito obrigado pela sua participação, uma participação avalizada de quem é do ramo. E o programa vai lá domingo de 11 a meio-dia e 15 na Rádio Itaperuna 96,9 FM. Um abraço a você e toda a sua família. Muito obrigado, um abraço. Aí ouvimos a opinião do nosso militar, que externou que a sociedade continua carecendo aí dos trabalhos ou da proteção do setor de segurança. A questão da segurança pública é uma questão não só nacional, mas creio eu mundial, não é assim, doutor Hernani? E para encerrar a participação aqui, tem a nossa irmã Eliane, da Igreja Deus é Amor, aqui da rua Júlio César, número 455, no bairro Vinhosa, e ela disse o seguinte, olha, quanto à questão da segurança, não vai haver solução, porque tudo está escrito na Bíblia, ou seja, os acontecimentos são bíblicos. E aí nós fizemos uma prévia daquilo que nossos internautas entrevistados disseram acerca da questão da segurança, muito em face do acontecimento do rumoroso acontecimento que sacudiu não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Haja visto as manchetes de jornais dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Da França, Espanha. Então, doutor, fica aí o nosso alerta para você participar, lembrando que o nosso WhatsApp é 22 99104 9131. E, doutor, se a gente vai para os parabéns ou o senhor quer já entrar com as suas considerações acerca do que o senhor ouviu acerca da pesquisa?
é muito propício, num momento muito oportuno. O que o senhor acha? Celso, quem é que não gosta de ter segurança, né? Segurança fala de lugar seguro. E de primeiro, né, por exemplo, o povo de Israel, ele tinha num monte uma fortaleza construída por, não me lembro se foi César, chamado Fortaleza de Massada. E Jesus tinha profetizado que Israel seria destruído totalmente, que não ficaria pedra sobre pedra em Israel. E até mesmo do templo de Salomão só sobrou o muro das lamentações. Mas interessante que as pessoas nunca acreditaram na palavra de Deus, Celso. Jesus falou assim, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, fujam, sumam, porque vai ser tudo destruído. E eles tentaram se defender. E foram para uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada. E nessa fortaleza abrigaram-se cerca de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Quer dizer, de exército mesmo, tentando resistir ao exército romano. Entende? Aí de repente, os dias estão passando, eles não tem como, porque quem está embaixo tem tudo. Tem água, tem comida, tem tudo. E quem estava lá em cima não tinha nada. Entende? De repente, o que acontece? Quer dizer, eles fizeram um acordo. Um foi matando o outro. E de repente sobraram 11 pessoas. E dessas pessoas também foram matando um por um. E de primeiro só sobraram 2. Sobrou o comandante e sobrou uma outra pessoa. Eles combinaram também, tá entendendo? Um matar o outro. Então um matou o outro e o outro foi o comandante que sobrou. E o comandante simplesmente suicidou. Aí quando o exército romano chegou lá em Massada, existe a fortaleza até hoje. E eles ficaram apavorados, falaram, gente, está todo mundo morto. Ganharam a guerra sem um tiro, sem nada. Entendeu? Eles se mataram, os judeus se mataram. Aí quando você fala então em fortaleza, e interessante, agora os soldados judeus, eles juram bandeira nessa fortaleza de Massada. E sabe o que eles falam, Celso? Sim. Massada nunca mais cairá. Nunca mais cairá porque eles não conhecem a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia fala? Que um dia, agora sim, pode prestar atenção nisso que eu estou falando, hein? Um dia Israel vai ser cercado por todas as nações. Não é verdade? Quando houver um líder mundial, Celso, houver um líder mundial, quando houver uma aliança, essa aliança vão ser 7 anos simplesmente. Então, na metade da semana, 3 anos e meio, vai ser paz, vai ser tranquilidade, vai ser segurança. Oh, que maravilha! Mas daqui a um bocadinho vai se quebrar a aliança. E virá a grande tribulação, a abominação chamada desoladora. Então, todas as nações vão se voltar contra Israel. Agora imagina, até o Brasil vai se voltar contra Israel. Que coisa, né? Está escrito, né, doutor? Está tudo escrito. Agora, e quem vai salvar Israel? Nós estamos falando de violência, né? A ONU, seria a ONU? Seria a ONU que vai salvar Israel? Não. Quem vai salvar Israel? A Unesco também não, doutor? Também a Unesco não, né, Celso? OEA? OEA também, será que vai? Na verdade. Então será que é o Trump com todo o seu exército? Porque a América é um poderio militar, né? Será que vai salvar? E tem aliança com Israel, né? E diz a palavra... E essa aliança não vai valer de nada, né, doutor? Nada, não vale nada. Quem vai salvar Israel vai ser o Messias. Aquele Messias que eles rejeitaram. Amigo, se você está rejeitando ainda Jesus, você está perdendo uma oportunidade. Você sabe por causa de quê? Quando eu falei esse tema violência, todo mundo fala, não tem jeito sim. Qual é o jeito? É segurança. E quem vai dar? Os militares. Sempre fala assim, não é verdade? Mas vocês que estão falando aí, estão se esquecendo de uma palavra chamada dragão. Você sabe quem é dragão? Eu nunca me esqueço do Rene. O Rene Picanso. Está entendendo? Quando eu cheguei em Itaperuna, em 81,
na loja dele, perto do Shopping do Pão, tinha uma loja dele, do reino, chamada O Dragão. O Dragão. Entende? Aí eu cheguei perto dele e falei assim, você sabia que a sua loja tem nome de diabo? Ficou assustado, doutor. Ele levou um susto, né? Pois é, dragão é o nome da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Você sabia disso? Mas não é qualquer serpente, não, né, doutor? Não era qualquer serpente, não. Era dragão. E interessante, o dragão é o símbolo da China. Você sabia disso, não? O símbolo é o dragão chinês. Olha, eles não sabem disso, que o dragão é a antiga serpente, é o diabo e Satanás. E com quem está se envolvendo? Olha com quem eles não estão percebendo isso. Por falar nisso, houve um terremotão agora no sul da China, você viu? A China também está sendo varrida pelos estão sendo varrida também. Poderes então, sobrenaturais. Celso, o que acontece? Amigo, você que tem a sua Bíblia, não quero saber se você é católico, se você é espírita, se é ateu, pega uma Bíblia. Se você não tem, arranje uma Bíblia. Arranje uma Bíblia. Você já leu tanta besteira? Leia a palavra de Deus. Jesus falou que nem um tio, nem um jota não passará sem que tudo aconteça. Entende? Agora, se você ler lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, você sabe o que está escrito? Olha só, teve uma ouvinte aí que falou, né? Exatamente, a nossa irmã Maria Helena falou. Falou Apocalipse 6. Os cavaleiros. Capítulo 6, né? Isso. Mas no capítulo 12, é o dobro de 6, né? Isso. 12, 12. O que é que está escrito? Olha assim. Alegrai-vos céus. Ó, o céu não é aqui, né? E os que neles habitais, alegrai-vos. Agora, ai da terra e dos que nela habitam. Tem um ai aí, doutor, um ai. Ai, na verdade, ai da terra e dos que habitam na terra. Sabe por quê? O diabo desceu até vós. Não foi esse menino que esfaqueou o Bolsonaro, não. Diz que o diabo desceu até vós. Sabe como é que o diabo desceu até nós? Cheio de grande cólera, de ira. Sabe por que ele desceu com cheio de cólera? Porque lhe resta pouco tempo. Então o que ele puder fazer para matar, para roubar, para se prostituir, para aniquilar as pessoas, o diabo vai fazer. E nós não vamos perceber. Eu tenho falado, 2018 é um ano de cegueira espiritual. Isto é, as coisas vão acontecer e nós não vamos perceber. Agora um candidato, não é verdade, que defende até o uso particular de arma para enfrentar a violência. Que coisa, doutor. Agora ele mesmo foi vítima. Ele mesmo foi vítima. E tem alguém, e cheio de segurança, hein? E cheio de segurança. E alguém ainda falou assim, ele desobedeceu às ordens, porque se ele estivesse embaixo, ele não teria sido alcançado. Mas ele subiu. Aí o cara pegou. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que mudar de cidade, sei lá, de país, porque... Aí eu pergunto, se esse homem estivesse embaixo, Celso, e tivesse levado uma facada, onde pegaria a faca? No coração dele, Celso. Seria muito pior. Pior? Já estava morto. Fatal. Quer dizer, pior para você, né? Mas para muita gente seria melhor. Mas morreu, acabou. Pelo menos não tem mais chance. Muitas pessoas. Mas na verdade ele estava lá em cima, então ele foi atingido embaixo. Então foram o intestino delgado, intestino grosso, entendeu? Que foi pegado e foi danificado. Mas se ele estivesse no chão, agora eu pergunto, você está cercado de segurança para quê, Celso? Será que ninguém vê um cara com uma faca? Eu não estou entendendo. Interessante. Eu chego à conclusão que não se há solução para a segurança vinda da parte dos homens. Fica claro, não fica? Agora, ô Celso, eu fico pensando assim, né? Que gostoso você ouvir o salmista falar no Salmo 37, o anjo do Senhor. Aleluia. Olha só. Acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Temer a Deus, amigo, é respeitar a Deus. Será que você respeita a Deus? E livra, hein? Olha só. Ele acampa-se e livra. Não é acampa-se e dá a mão assim, como você vê segurança dando a mão assim para o cara andar no meio. É igual, você quer um camarada com mais segurança do que o Fitzgerald Kennedy? O cara tá lá em cima daquele. Será que ninguém viu um cara lá em cima e pá, um tiro só? Hein? Diante de uma das nações mais preparadas, mais as questões de segurança, não é verdade? Então nós estamos falando assim, realmente a gente gostaria de segurança, mas nós estamos vivendo dias difíceis, momentos de transição, Celso, entende? Porque
Eu quero falar mais no finalzinho um pouquinho sobre violência. Um tema muito apropriado Muito para a apropriado ocasião. para a ocasião, ok, senhor? Tudo bem, então a gente vai fechar essa participação dos nossos internautas. Lembrando que você ainda pode participar, lá está aberto o canal lá no WhatsApp, e você externando a sua opinião sobre esse rumoroso caso e que levou o programa, a produção do programa, a refletir sobre a questão da violência, mas focando mais a situação da segurança pública. Bom, doutor, a gente vai cantar parabéns? Vamos cantar um parabéns. Hoje eu não tenho relação de ninguém que fez aniversário, não é verdade? Mas o nosso abraço para todos aqueles que completaram nesta semana mais um aniversário, não é verdade? Eu louvo muito a Deus, né? No dia 12 agora, que depois hoje é dia 9, né? Dia 12, né? Quarta-feira, a minha filha Sheila, né? Que é juíza lá em Cabo Frio, ela estará completando mais um aniversário, né? E é uma filha muito querida, muito amada, muito respeitada. Ela já foi juíza eleitoral aqui em Itaperuna também, e hoje trabalha em Cabo Frio, né? Então eu quero dar os parabéns para ela também e para todos os demais aniversários da semana. Nós também estivemos no sábado lá na Isa, né? Isa Rocha Tinoco, né? Na verdade, a Isa completou 80 anos. Que maravilha, né? Olha, e cheia de vida, cheia de vigor, cheia de sonhos ainda. Tem pessoas que depois de certa idade parece que perde tudo, né? A vida tem que se sonhar, né, doutor? Se você não se sonha mais, não tem mais a vida tem que ter esperança na vida, né? Agora, nós estamos neste mundo como peregrinos, né, Celso? Não está em partido político, em líder religioso. E nem segurança desse mundo. E nem segurança. A minha esperança está no Senhor. Entende? O meu refúgio, como diz o salmista, né? Deus é que é um alto refúgio e fortaleza. Olha só. E aliás, a gente vai falar socorro, bem presente na angústia. Você está angustiado, amigo? Deus! Tá? E recorrendo também rapidamente aqui, doutor, a questão da segurança, o salmista também fala no Salmo 91, cujo título diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Olha só. É verdade. E ali há tantas alternativas de você ser protegido. Lê lá, meu amigo, Salmo 91, que Deus certamente vai falar para você em tempos tão conturbados que é possível sim ter segurança vinda da parte de Deus. Um aniversariante que nos chamou a atenção aqui é o Cauã Teodoro de Souza Barbosa. 12 anos. Que idade bela, né, doutor? É verdade. 12 anos, já na presença do Senhor, se batizou agora recentemente, está feliz, louvando a Deus na sua juventude. E também mandar um abraço aí para o nosso evangelista Giliardi da Rocha Pereira, um notável professor de escola bíblica dominical e que nos brindou essa manhã com os seus ensinamentos. Parabéns aos nossos aniversariantes. Ô Celso, você está falando em confiança, em violência e tantas coisas. Eu estava me lembrando, né, e você está falando da escola dominical, que atrasou um pouquinho por causa da escola dominical. Nós estamos estudando também a respeito de Gideão. Gideão, não é verdade? Que malhava trigo no lagar para se esconder dos midianitas que estavam arrasando Israel durante 7 anos. O Gideão, né? E é muito interessante porque a Bíblia fala que Gideão era filho de Joás. Nós estávamos comentando lá. E o nome Joás significa Deus é forte. Então ele era filho de um homem Forte. cujo Deus é forte. Deus é forte. E interessante, eu estava falando lá, que Deus vê o que você está fazendo, amigo. Porque Ele é forte. E Ele conhece você também. E interessante, quando Gideão estava malhando o trigo, o anjo chegou perto dele e falou assim: vai nessa tua força. Tu és um homem valente, o Senhor é contigo. Olha que coisa tremenda. Ele malhando o trigo no lagar, se escondendo medianito. E a propósito, eu não sabia que você ia falar a respeito da escola dominical na sua igreja. E eu passei ontem na consagração, o pastor Elias Peçanha, assim, sem nem mais porquê, falava sobre quem ontem? Gideão também. Gideão. Falei, Olha que coisa interessante.
Agora, curiosamente... Vários ensinamentos esse juiz pode nos trazer, doutor. Mas, curiosamente, o pai de Gideão, o Joás, Deus é forte, ele tinha na casa dele, entendeu? Ele tinha um templo dedicado a Baal. Olha que coisa interessante. E o nome Baal significa... Antagônico, né? Não, olha que o curioso, né? O nome dele quer dizer Deus é forte. Mas ao lado de Deus, tinha na casa dele um oratório, entendeu? Um templo de ídolos. Olha só, na casa dele. E o maioral deles era Baal, que quer dizer Senhor, Baal. O Senhor também. É o Senhor também. Oh. Mas então ele queria dizer o seguinte, já que os midianitas, tá entendendo, têm o seu Deus Baal, e esse Baal está protegendo os midianitas, ele vai me proteger também. Deu para entender? E ficava lá, e o filho dele malhando lá, coitado. Né? Aí quando o Gideão falou, Deus falou para Gideão, vai nessa tua força que o Senhor é contigo, o Gideão falou assim, mas como o Senhor é comigo? Minha família é pobre, eu sou de uma tribo, Manassés, uma tribo muito pobre também. Aí Deus falou com ele, vai na tua casa e derruba o altar de Baal. Tem que derrubar o altar, né, doutor? Não tem jeito. Não tem como servir dois senhores. Derruba o altar de Baal, porque Baal quer dizer Senhor. Derruba, porque senão eu vou dar a vitória a vocês, vocês vão dizer que foi Baal que deu a vitória. E parece também que na chamada de Abraão, houve também na casa de Abraão. A mesma coisa. Lá uns deuses estranhos também, né? Os pais deles serviam outros deuses. Mas não impede, doutor. Deus, onde Deus entra, né? Não tem jeito. Não importa onde você Mas esteja. é que Deus conhece o nosso coração, né, Também. Mas eu tenho falado aqui, Celso, e insisto em falar, que Deus é um ser divino. Por isso, o nome Deus significa ser divino. E o ser divino tem uma característica que nenhum outro ser mais tem. É onisciente, ele sabe todas as coisas. É onipotente, ele pode todas as coisas. E é onipresente, ele está em todo lugar. E as pessoas estão fazendo de ídolos Deus, achando que esses ídolos estão em todos os lugares, que eles sabem todas as coisas, que eles podem todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Então quando você confia só em Deus, você vai ver respostas. Você vai ver bênçãos. Você vai ver fruto do seu trabalho. Entende? Então o Gideão, simplesmente, que a princípio tinha 32 mil pessoas, ele com 300 pessoas simplesmente deu a vitória a Israel. Não é verdade? E mesmo assim, depois disso, os judeus queriam que o Gideão, né, e o filho dele, chamado Abimeleque, que reinasse sobre eles. Falei, não, eu não vou reinar, nem meu filho, quem vai reinar sobre vocês é Deus. Aleluia. Então, ponto de encontro, tem essa preocupação de Deus. Não quero saber que você está servindo, a quem você está servindo. Eu quero que você sirva a Deus. A glória para ele, né, doutor? Agora tem que ser para Deus. E, doutor, o senhor faz uma oração pelos nossos aniversariantes? Isso, Cauã e também Juliade, e todos quantos estão mudando de data nessa oportunidade. Nosso Deus, Pai Celestial, em dias difíceis, em dias trabalhosos, em dias de tantos problemas, tantas lutas, tantas angústias, tantas tristezas, nestes dias, Cauã, Gileade e tantos outros estão completando mais um ano em sua existência. E como é bom a gente saber, ó Deus, que a vida é um dom do Senhor. Não depende de Hamilton, não depende de ninguém, Senhor. Depende do Senhor. Obrigado pela vida que tens dado também a doutora Sheila, Pai. Obrigado, Deus, pela vida que tem dado a tantos outros. A Isa também, que completou 80 anos, Pai. Obrigado pela vida de tantos outros, Pai, não mencionados, mas que fizeram também aniversário. Que eles percebam que é impossível viver sem o Senhor. É impossível ter se não for pelo Senhor. É impossível se alcançarem a vida eterna se não for pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E abençoa todas essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Também quero lembrar aqui que o Cauã é filho dos nossos irmãos Dilcinei e da nossa irmã Marisa, que estão sempre ligados no programa Ponto de Encontro. Beleza. Doutor, a gente vai acelerar um pouco, não? Tem que acelerar agora. Já estamos chegando aí 47. 11h47, mudou o ponteiro aqui do relógio. A gente pode ver alguma coisa com relação às variedades? Pode ver, sim. Vamos ver.
Variedades do Ponto de Encontro. Então, doutor, segunda-feira também tivemos aí uma tragédia para a ciência e cultura do Brasil. Teve um jornalista que trouxe a seguinte manchete: um crime de lesa pátria da nossa história. E foi mais além, ó, saliva não apaga incêndio. São algumas manchetes das inúmeras para expressar a grande perda de boa parte da memória do Brasil com o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Você que morou no Rio de Janeiro, doutor, é realmente de importância vital para a cultura, para a história do Brasil, vamos colocar essa tragédia, né, que foi para os brasileiros, e não, e dizem até que para o mundo, porque boa parte de arquivo, 20 milhões de itens, por exemplo, né, meteorito de Bendegor, isso é mesmo? Bendegor, é isso mesmo. Em coleção egípcia, enfim. Eu já vi até autoridades da França dizendo que esse museu não era só importante para a cultura brasileira, mas também para o mundo. O que eu achei interessante, historicamente falando, Celso, é que era residência de um homem que traficava escravos. Que coisa! Escravos negros. Olha que interessante. Há mais de 200 anos isso. E ele o que fez? Doou essa residência para o Dom João? Para Dom João VI? Para Dom João VI. Né? Então Dom João morou ali. Dizem que até a história conta que Dom Pedro I brincava ali E depois, jardins. com a morte de Dom João, quem passou a morar foi Dom Pedro. Olha só, interessante. 3 dinastias, Dom João VI, verdade. Dom Pedro I e Dom Dom Pedro Pedro II. Moraram naquele. Então era uma residência. É muita história, doutor. É muita história. E dali, então, se transformou, que depois da monarquia, aí veio a República, em 1822, não é verdade? Veio a República, e então a monarquia perdeu muita coisa, porque o governo federal ficou com uma parte, a República com outra, e a igreja, que era afiliada ao Estado, ficou rica também de terras, né? Ninguém cogita, ninguém fala sobre isso, Celso. Esqueceu. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana é uma das que mais tem terra no Brasil. E isso tudo por causa da proclamação da República. Porque era tudo, vamos dizer assim, monarquia. Era o monarca que mandava. Aí com a divisão, uma parte ficou para o Império, uma parte ficou para o governo, outra parte ficou para a igreja. Deu para entender? E agora o que acontece? Esse museu histórico, né? O que aconteceu com ele? Estourou, né? Esse histórico estourou. Agora eu fico perguntando assim, Celso, eu já trabalhei no PU, no posto de urgência. Quando eu cheguei lá no PU, aquilo era um caos, Celso. Eu falei, não quero, eu não nasci para trabalhar em caos. Eu quero reformar esse PU. Você lembra disso? Eu lembro. Na verdade, demos uma reforma maravilhosa, botamos azulejo por metro. Não tinha nem azulejo em parede por metro, atingia, lugar tudo contaminado, Celso. Lugar onde descansar não tinha, Verdade. Repouso para as pessoas não tinha, na verdade não era, né? Então, eu pergunto, esse museu não tinha gestor, Celso? Foi negligência, doutor? Total negligência. Isso é um A absurdo. gente vê aquelas madeiras deterioradas. O que acontece muito é o seguinte, Celso. Por exemplo, né, tem um candidato aí que tem não sei quantos partidos apoiando ele. Você acha que estão apoiando de graça? Você acha que estão apoiando para servir o Brasil? Não. Com certeza. Estão apoiando para se servir a eles mesmos. Ainda, mas eu vou servir, o que você vai me dar? Eu vou te dar a presidência de não sei de quem. Igual, por exemplo, né, o reitor da Universidade Federal Rio de Janeiro, você sabe qual é o partido? É do PSOL. Agora você imagina, que o país está todo assim, Celso. Quer dizer, então a negligência vai muito em função também daquilo que os dirigentes, aqueles que governam, comandam, as suas ideologias, né? É verdade. Eu me lembro do Roberto Jefferson, advogado, excelente advogado, mas o que tem Roberto Jefferson com o Correio? Aí foi o chefe do Correio, olha só para agradar o não sei quem. Aí daqui a um bocadinho acontece mensalão por quê? Todo mês toma isso aqui, ó. E merece não é Correio, não, merece é correia. É cintada.
né? Quer dizer, é uma tragédia já anunciada. Anunciada. Agora é uma maldade, né? Em detrimento também de 200 pessoas. anos de história, né? De coleções, de joias raríssimas, né? Tudo. Mas, doutor, eu acho que fico impressionado. Mas será que alguém sempre tem alguém que argumenta, mas por que não se dá ouvido uma coisa tão clara, né? E que faz parte de uma, digamos, de uma cultura de um povo? É muita irresponsabilidade também, doutor. Eu queria saber quanto ganha um gestor de um Museu Nacional desse. Então ele está preocupado mais com o que está recebendo do que está, infelizmente, assim. E para encerrar, Portugal também está lamentando, né? Que faz parte também, né? Faz Tem parte a ver da com essa cultura, né, história, Celso? né? É pena, é lamentável mesmo. Tá bom. E tem mais o que, doutor, que a gente tem aí para falar? Ô, Celso, eu achei interessante que há poucos dias tem como é que é o nome do padre mesmo? É Manzotti, né? Mazorchi, acho que... Como é que é? Ué, Luiz. Ele falou, Mazorchi? Manzotti. É. Manzotti. Ele tem programa até na Rádio Peruna, né? Tem vários programas aí, né? E ele falou, achei interessante, que o mês de setembro, Celso, você sabe o que é o mês de setembro? Diga. É o mês da Bíblia, Celso. Mês da Bíblia, Celso. Mas de novo? É, mês de setembro. É. Mês da Bíblia. E eu achei interessante, porque nós estávamos Tem um dia, né? Nós estávamos até discutindo aqui, na verdade, que a Igreja Católica Apostólica Romana entende que a Igreja está acima da Bíblia. Com certeza. Eles entendem isso. Não, o importante não é o que a Bíblia está dizendo. O importante é o que a Igreja está mandando fazer. Os sacramentos. É isso que é importante. O importante é isso, não é o que a Bíblia está dizendo. Agora, dizendo que mês de setembro é o mês da Bíblia. Eu achei interessante a iniciativa deles, não é verdade? E o que está faltando realmente é o que está escrito lá em Oséias. O meu povo erra por falta de conhecimento. Se nós conhecêssemos realmente a palavra de Deus, nós seríamos diferentes. Ô Celso, para que eu vou ter revólver, Celso? Para que eu vou ter a arma que eu tenho na minha casa é a Bíblia. Agora, eu pergunto, quem que está mais garantido? Eu que tenho a Bíblia na minha casa ou você que tem um fuzil na sua? Eu vou dizer a você, eu estou mais garantido que você. Até porque, doutor, a Bíblia diz que a violência... Não, você sabe por que eu estou mais garantido que você? Porque na minha casa o anjo do Senhor está acampado. Amém. E na sua casa você não tem anjo para guardar você. Daí sem contar que uma arma suscita também alguma coisa. Não tem jeito, não tem jeito. Guerra, né, doutor? Então o meu povo erra por falta de conhecimento, né? Então, nós desconhecendo a palavra de Deus, nós vamos dizer, desconhecer o quê? Os juízos de Deus, né? Como Deus julga as coisas. Nós vamos desconhecer as leis de Deus. Quais são as leis? A lei do homem é uma coisa, a lei de Deus é outra coisa. Deu para entender? Por exemplo, eu soube agora que foi na Índia, olha só, a terra dos gurus, né, na Índia? Isso. Agora foi descriminalizada a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Sabia disso? Não é mais crime? Não é mais crime, não. Na Índia. Na Índia, que coisa. Olha que coisa tremenda. Cheia de deuses. O que os deuses estão falando? O que os deuses estão... Virar as costas? Agora, a Bíblia fala o seguinte, que quando um homem, né, ele se deita contra o homem, como se fosse mulher, os dois estão praticando uma coisa abominável. Está escrito isso, não foi eu que escrevi não, hein? Eu não teria nem coragem de escrever isso. Os deuses não estão... Mas os deuses não estão nem aí, rapaz. Isso é problema seu. Então agora, essa semana, foi interessante mesmo. A Índia descriminalizou a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Olha só, que dia que nós estamos, que tempo que nós estamos vivendo. É a falta do conhecimento. Então, se você não conhecer a lei de Deus, você vai fazer coisas achando que está certo. Não é verdade? Você vai fazer as coisas achando que... Não, mas todo mundo faz. É um direito que eu tenho. Aliás, teve um deputado do Brasil que já quis fazer uma lei sobre o direito à felicidade. Felicidade é um direito que você tem. Que coisa. Não gravei isso, eu não tenho que fazer. Mais o que, Celso? Doutor, interessante, além do nosso... A gente pode citar aqui o nosso ex-presidente Lula? Pode, sim. Olha que coisa interessante. Agora, o TSE está impugnando a candidatura do ex-governador Antony Garotinho, acusado do crime também de formação de quadrilha, e por isso enquadrado naquela lei da chamada ficha limpa.
Mas o mais interessante é que ele falou assim, olha, eu estou sendo alvo de motivação política Todos falam e isso. não jurídica. Todos falam isso. E doutor, eu queria saber uma coisa agora aqui. E também, eu até coloquei aqui, olha, é um poço sem fundo essa questão da corrupção que você falou ainda há pouco, né? É verdade. E agora também o nosso presidente Temer. Você viu aquilo? Que coisa Não, interessante. Está sendo acusado também de corrupção pacífica, 1.400.000 reais teria recebido de propina da Odebrecht, né? E tem um general também no meio aí que era o, digamos, o cooperador, né? Assim. Eu fiquei me perguntando, por que então que não se cogitou no impeachment do presidente? Ô, Celso. Está no governo, mas também a Dilma não estava governando? Como é que é essa história? Você tem como me explicar isso? Eu só sei que eu tenho uma netinha fez 6 anos agora, e tinha alguém tomando banho na piscina da casa dela. Alguém tomando banho. Só que ela não estava no Rio de Janeiro. E alguém mandou um vídeo das pessoas tomando banho na piscina dela. Você sabe qual foi a expressão que ela usou? Cara de pau. Entende? Tão novinha, mas já tem um noção, né? Falou assim, cara de pau, na minha piscina, na minha casa, não é verdade? Sem me falar nada, né? Cara de pau, né? Aí, são 2 pesos, 2 medidas, doutor? Hein? Essa questão aqui não são 2 pesos, 2 medidas, porque alegaram que quem está governando, no caso do presidente, não pode ser, digamos assim, alijado do poder. Mas a dona Dilma não estava no poder? É verdade. Eu não consigo entender esse tipo de coisa também. Não, o Brasil não é um país sério, senhor. Isso está mais do que provado. Já dizia Charles de Gaulle, o Brasil não n'est pas un pays sérieux. Ele falava assim. Isso mandou bem no francês. Le Brasil n'est pas un pays sérieux. E corresponde à realidade? E corresponde à realidade. O Brasil não é um país sério. Como você vai explicar um negócio desse lá fora se você é tonto? Como é que pode um negócio desse? O que pode para um, não pode para o outro. Agora, tem muitas pessoas que vivem do passado, Celso. O brasileiro, para mim, quando apoia Lula, quer viver do passado. Agora, todo mundo tem que se lembrar de que quando Lula foi presidente da República, o mundo nadava em dinheiro, Celso. Isso para confirmar o que você está dizendo. Eu vi um economista falando exatamente isso aí. Eu não ouvi falar, não. Mas quando Lula foi presidente do Brasil, o mundo, não era o Brasil não, nadava em dinheiro. O dólar, um barril de petróleo custava 110, 120, 130 dólares, um barril de petróleo. Isso quando Lula foi presidente. Então, quando Lula foi presidente, olha, cavalo seria melhor presidente do que ele. Sabe por causa de quê? Não? Porque cavalo não ia roubar. Não ia receber propina. Cavalo não ia receber propina. Tudo se conspirava favoravelmente. Agora, cá entre nós, né? Será que a justiça brasileira não é séria? Porque eu li em processo, etc, que só no Brasil prévio, o Lula tem 23 milhões de reais. Agora, como é que você pode... Eu nunca soube o que é 1 milhão na conta, eu sou médico há 48 anos. E trabalha. Trabalho, sempre trabalhei. Então, agora, eu achava... É muito fácil resolver esse problema. Você é candidato a deputado federal, quais são os seus bens? O mais interessante, doutor, pegando um gancho aqui, que o presidente em exercício, diante dessas provas aí contundentes, sabe o que ele disse? Nego. Nego. Não é que foi, não. Tem uma música que fala nego, né? Negue, né? É uma música do cancioneiro popular brasileiro. Música do tempo que você podia cantar, né? Mas aí eu falo o seguinte, qual é o seu patrimônio? Escreve aqui. Entende como é que é? O senhor acredita que isso resolveria também, doutor? Não, se fosse sério, sério. Tá. Escreve aí seu patrimônio. Daí você vai ser deputado federal. Quanto você ganha por mês? Tal. No final do seu mandato, o senhor ganhou tanto. Qual é o seu patrimônio? Escreve aqui. Mas escreve mesmo. Não bota laranja no seu patrimônio, não. Entende como é que é? Não bota o nome do filho, do neto, do primo, né, para dizer que não é seu, não. Bota, é o seu. É porque agora, se passar do que você ganhou, você vai devolver tudo. Entende? Se fosse assim, não precisava nem de Lava Jato, não precisava de nada. Aliás, a Lava Jato, com esforço assim, hercúleo, tem feito com que pessoas devolvam. Agora eu pergunto, se ganhasse o Haddad, por exemplo, você sabe qual é um dos primeiros atos que ele vai fazer? Qual? Perdoar o Lula.
Mas simplesmente perdoar. Como a Lula, como a Dilma perdoou todas as pessoas envolvidas no mensalão. Ou não perdoou? É difícil. Ela perdoou todos eles. Entendeu? Emitiu um decreto, acabou, ela está acima de todo mundo. Deu para compreender? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, mas os dias também são maus. Então não tem outro motivo. Agora, outra coisa que está acontecendo no mundo e nós não estamos percebendo, Celso, no Japão, você está vendo? O Japão. Que doideira. Um tufão lá que aconteceu, um super tufão, coisa que não acontece. Mais de 200 km por hora, né? Uma coisa tremenda. E depois do tufão, um terremoto também, Celso, olha só. Que país complicado. As ilhas estão tremendo. E interessante, né? E quem é o maioral do Japão? É o Buda, né? Não pode fazer nada? Mas cadê o Buda, gente? Será que não está vendo nada? Depois dessa notícia que eu trouxe aí da Índia, eu A Índia, estou então. crendo que esses deuses estão ameaçados, né? O trono. Aliás, a Índia também teve um terremoto há poucos dias também na Índia. E agora na China também. Agora você imagina, olha só. Rússia... O lugar da Terra que tem mais deuses, né? Vamos colocar assim. Tem mais Deus, é a Índia. Mas uma pessoa falou aí falou assim de Apocalipse 6. Isso. Eu tenho entendido, viu amigo, você que está aí do outro lado, tem entendido que no capítulo 6 de Apocalipse fala de 4 cavalos e fala de 4 cavaleiros. Eu entendo que os 4 cavalos são o BRIC. Eu vou falar no BRIC? Depois eles acrescentaram um, mas é o BRIC. E isso surgiu em 2001, hein? Olha só, em 2001. O BRIC ou BRICS? Não, BRICS foi depois. Ah, sim. Não é verdade? Mas a princípio foi BRIC. Ah, tá. Brasil, Rússia, Índia e China. Okay. E se você ler com atenção no Apocalipse capítulo 6, diz que o cavalo branco, olha só, o seu cavaleiro, ele teria uma coroa. O seu cavaleiro. E quando foi criado o BRICS, o cavaleiro, sabe quem que era? O Lula. Era o cavalo branco. E o Lula pode dizer, lá em Israel, no parlamento, na Knesset de judeus, que ele foi batizado com o vírus da paz desde o ventre da mãe dele. Mas que é isso, gente? Ele falou isso lá. Então o cavalo branco, olha só, para mim é o Brasil, que só fala de paz, já reparou? Paz para lá, paz para cá, não quer saber de guerra. Já o cavalo vermelho fala da Índia, fala da Rússia, cavalo vermelho. E curiosamente diz lá no Apocalipse que esse cavalo vermelho tem uma espada, o seu cavaleiro tem uma espada. E a espada que a Rússia tem é a arma nuclear. E a China entraria como E está escrito também lá que esse cavalo vermelho vai tirar a paz da terra. Da terra. Olha o que está acontecendo lá na Síria. Olha só, ninguém tem sossego mais. Depois vem o cavalo preto. Quem é o cavalo preto? A Índia. Brasil, Rússia e Índia. E está escrito que o cavalo preto fala de pobreza, fala de miséria. Fome, né? Olha só, é o que tem na Índia. Quer dizer, é um país infeliz, né? Com todo o esplendor dele, que tem até energia nuclear, eles têm. Mas vive numa miséria que só a misericórdia de Deus. E o outro cavalo, ele falou o cavalo amarelo. Quem é o amarelo? É o povo chinês. Amarelo? É o povo chinês que é o povo amarelo. Agora, qual é o símbolo do povo amarelo? É o dragão, olha que coisa interessante. E como é que é o Estado chinês? Boa coisa não vem, né? Não, como é que é o Estado chinês? O Estado chinês é ateu. Comunista. Olha, comunista é ateu, olha que coisa interessante. Ela diz lá no Apocalipse... O cenário está armado, então? Todo armado. Diz lá no capítulo 6 que o cavalo amarelo vai dominar 25% do mundo. Olha só agora como é que está. Está dominando quase tudo. Você vai comprar um microfone, é chinês. Vai comprar um carro, é chinês. Vai comprar não sei o que, tudo é chinês, né? Realmente, é para se pensar, né? É para a gente pensar. É para a gente pensar. Doutor, 12:07. 12:07. Ô Celso, vamos trazer uma palavra? Vamos lá. A Palavra de Deus em Foco. Amigos, eu acho que não tem coisa melhor, não é, do que a palavra do Senhor. E eu queria ler uma palavra que está escrito no primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, como começou tudo. É o livro da criação. E no capítulo 18 de Gênesis, olha o que está escrito. Capítulo 18, versículo 22. 22. Então partiram dali aqueles homens
e eles foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Olha a pergunta que Abraão fez. Nós estamos falando hoje muito de violência, né? Olha o que Abraão perguntou a Deus: destruirás tu o justo com o ímpio? Aí Abraão falou assim: se houver porventura 50 justos na cidade. Olha só, eu não sei qual era a população de Sodoma, mas não devia ser pouca gente não. Mas ele perguntou: se houver 50 justos na cidade, tu destruirás a cidade? Né? E ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Aí ele falou assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Olha, Abraão falando com Deus. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Será que Deus não vai fazer justiça? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade por amor dos 50. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso a toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei. Aí, andando, versículo 31. Eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20 pessoas justas, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 pessoas, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Que Deus nos abençoe com essa leitura. Pode fazer uma oração, Luciano? Senhor Deus, a tua palavra será ministrada pelo teu servo, que ela possa encontrar corações abertos para que ela progrida no propósito segundo o qual o Senhor enviou na tarde desse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amigos, houve duas gerações só. Uma geração chamada antes do dilúvio, geração pós-diluviana, e uma geração chamada pós-diluviana. As duas gerações. A geração de Noé, antes do dilúvio. Na verdade, havia uma geração antes do dilúvio. E aquela geração antes do dilúvio foi toda destruída. E sabe por que ela foi destruída? Por causa da violência. Nós não estamos falando hoje de violência? A terra, nos dias de Noé, ela estava toda corrompida, estava cheia de violência. Olha só. A única pessoa que servia a Deus, que era um homem reto, um homem justo, homem reto e justo, hein? Nos dias de Noé, era só Noé. Nem a família dele não era justa. E por isso Deus falou para Noé: faz uma arca para você. Não foi para a família, não. Lá no capítulo 6, né? Capítulo 7 de Gênesis, você vai ver isso. Faz uma arca para você. E falou: coloca a tua família na arca. Mas a arca era para Noé, pelo comportamento dele, pelo temor que ele tinha de Deus. Essa geração pré-diluviana foi toda destruída. E Deus colocou um arco-íris que os gays colocaram como emblema, né? Agora mas o arco-íris foi um pacto que Deus fez com o homem. Você sabe o que diz o pacto? Que Deus colocou na nuvem assim o arco-íris para dizer: toda vez que eu vir o arco-íris na nuvem, eu vou me lembrar, né? E não vou mais destruir a terra com água por causa do homem. Porque o homem, desde a sua juventude, ele é perverso, o homem é mau, o homem é corrupto. Eu não vou destruir mais a terra por causa do homem. Não é? E houve então, né, tudo isso. Depois do dilúvio, na verdade, surgiu Noé. Né? E a primeira marco da geração após dilúvio foi a geração de Sodoma. Foram os sodomitas. Interessante que Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, lá do Iraque,
Saiu de lá. Os pais dele moravam lá. E os pais vieram lá para a terra de Canaã, lá para Betel, lá perto de Jerusalém. Abraão fez isso. Mas ele trouxe o sobrinho dele chamado Ló. E por causa de seca, por causa de fome, eles foram todos para o Egito. Mas quando voltaram do Egito, o Ló olhou uma campina bonita e falou, sabe o que ele falou? Eu vou ficar por aqui, tio. Só pode ir em frente, tio, que eu vou ficar por aqui. E ele foi melhorando de vida cada vez mais, já era rico. E interessante, não é? Tem pessoas que têm dinheiro e querem ter cada vez mais e conseguir cada vez mais, a troco de que eu não sei. Entende? Mas o Ló foi esse mesmo. Ele já era rico, tinha muitos pastores, tinha muitos criados, muitos empregados, tinha muito gado. Falou, tio, eu vou ficar aqui mesmo, aqui eu estou satisfeito aqui, tio. Porque era campina para o gado, né? Para pastar, para tudo, para leite, para tudo, né? E diz a Bíblia que ele foi armando a sua tenda até Sodoma. Aí o que está escrito na Bíblia? Que os moradores, os varões de Sodoma, eram grandes pecadores contra o Senhor. Olha que coisa tremenda. Eram grandes pecadores contra o Senhor. E os dias estão passando, de repente, né, uns anjos chegam à casa de Abraão e falam, Abraão, eu não posso omitir para você, porque você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou destruir Sodoma. Eu vou destruir, porque eu não aguento mais. O clamor de Sodoma por causa da violência, clamor por causa da violência. Eu fico pensando assim, Celso, fico pensando mesmo, se a Polícia Federal sair do Rio de Janeiro, o que vai ser do Rio de Janeiro hoje? Vai ser uma loucura. Então, a violência era tanta que os sodomitas não tinham mais a quem clamar. Aí clamaram para Deus. E Deus mandou os anjos. E falou para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma. Falou assim, o senhor vai destruir Sodoma? Não faça isso, meu sobrinho está lá. Não pode, mas o senhor vai destruir. E se tiver 50 pessoas justas lá? Amigo, quem é você? Você pode ser justo perante mim, perante o governo, perante como é que fala, o imposto de renda, você pode ser justo. Mas eu quero ver você ser justo perante Deus. Quero ver você justo perante Deus. E Deus falou assim, se tiver 50 justos, eu não destruo Sodoma. E se tiver, no final de tudo, 10 justos, só 10, eu não destruo Sodoma. Eu pergunto, será que você está entre os 10 justos? Será? Ou você ainda não foi justificado por Cristo? Entende? Então Deus não vai salvar a cidade, coisa nenhuma. Deus vai salvar você. Eu acho interessante que o homem está preocupado com o mundo. O homem quer salvar o mundo, né? E Deus está preocupado com o homem. E Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar você. E Deus já fez tudo para salvar o homem. Se não salvar você, a culpa não é de Deus. Porque mandou o que ele tem de mais precioso, a joia mais preciosa, que é o filho dele amado, ele mandou para morrer por nós. E morreu na cruz do Calvário. Mas olha, nem a morte segurou Jesus. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está à direita de Deus, na verdade, e intercede por nós. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser, nessa hora. Até lá, se Deus quiser. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu.